Imagina o quão difícil é vender Dandadan pra alguém que não é dos animes. A história começa com um garoto que acredita em alienígenas, mas não em espíritos, e com uma garota que é exatamente o oposto. Acredita em espíritos, mas não em alienígenas. E na primeira vez que os dois se encontram, são perseguidos por um espírito maligno que rouba as bolas e o pinto dele, e na fuga, são abduzidos por alienígenas que querem o sistema reprodutor dela. Hoje, a gente vai desvendar como um anime com essa premissa se tornou o melhor anime da década. Eu sou o Loiro e bora dar uma olhada nisso. Quando eu tive a ideia desse vídeo, eu tava com dois títulos em mente, o que acabou sendo aprovado e outro. Dandadan, o último anime divertido. Isso porque eu me peguei dando gargalhadas assistindo, e não com o coração cheio de ansiedade, como estava acontecendo mais recentemente, acompanhando os lançamentos mais populares. A obra de Yuki Nobutatsu vai na contramão dessa moda recente de shonens que flertam muito com senens, trazendo leveza, diversão e um romance muito bem construído, que nos faz torcer pelo casal a cada passo que essa relação dá. E já avisando, esse vídeo tá saindo junto com o lançamento do último episódio da segunda temporada do anime. E vai ter spoiler da trama até aqui, mas nada sobre o mangá. Agora falando sobre os personagens, eles são muito relacionáveis. São representações de pessoas comuns. A Momo Ayase é uma menina bonita, mas com personalidade forte, o que acaba deixando ela menos atraente ao olhar dos garotos. E ela sofre com isso em silêncio, por ser muito orgulhosa e teimosa. O Ken Takakura, ou Okarun, é o clássico garoto introvertido com algum hiperfoco que quase mais ninguém tem interesse no seu ciclo de convívio. A Aira Shiratori é a garota popular que se esconde dos seus traumas atrás da futilidade. E o Didi é o cara que é legal até demais ao ponto que fica chato e gera desconfiança. Eu mesmo já topei com todos esses estereótipos em algum momento da vida. Outra coisa que destoa na obra é o desenvolvimento satisfatório com que o anime caminha. Essa frase pode envelhecer bem e mal de acordo com o decorrer do mangá, mas em Dandadan as coisas dão certo. Via de regra, tudo fica bem. E em muitas outras obras pior escritas, isso seria um ponto negativo. Essa vibe de vilão da semana faz parecer que o enredo não vai pra frente, não evolui em nada. Porém, a forma com que Yukinobu mistura as narrativas é o que me segura ansioso a cada novo episódio. O maior exemplo disso é todo o arco do Olho Demoníaco. Ele se apresenta como um vilão invencível. A aparição dele quando já dominando o corpo do Didi é muito semelhante a uma cena de Jujutsu Kaisen, quando o Sukuna acorda no corpo do Itadori. Ambos falam que vão dizimar a humanidade, mas os personagens vão por caminhos muito diferentes. O Sukuna é dominado por alguém simplesmente mais forte. Já o Olho Demoníaco, mesmo sendo mais forte, é primeiro derrotado pelo Okarun com o poder do amor e depois é aceito na família, participando agora de outros arcos, ou seja, é um arco tendo influência direta em outro, assim mantendo a relevância dos acontecimentos anteriores, mesmo sem graves consequências, pelo menos por enquanto. Agora, falando da parte técnica da obra, a animação, mesmo que não seja tão impecável quanto Kimetsu no Yaiba, por exemplo, tem sim composições surpreendentes, é muito fiel ao material original e acerta em cheio nas cores. Quem tiver colorindo aí o anime, tá de parabéns. As duas aberturas, porra, tá de sacanagem, cara, como elas são marcantes. E a cereja do bolo dessa segunda temporada foi com certeza os músicos Hayashi cantando metal brabíssimo Hunting Soul. Você percebeu como até agora eu já falei sobre vários momentos marcantes de Dandadan e nenhum deles foi alguma clássica batalha shonen com superação, luzes e transformações? Pois é, meu querido. Bem-vindo ao mundo de histórias bem escritas. Aqui não dependemos de batalhas iradas para te manter entretido ou para perdurar na memória. E talvez esse seja mesmo o ponto fraco de Dandadan. A batalha contra a velha Turbo e a bailarina foram bem maneiras, mas o combate na escola contra aquele espírito marítimo e os alienígenas foi bem arrastado. Assim como toda a parte da serpente gigante antes do Didi virar o Olho Demoníaco. Mas honestamente, as lutas são até a parte que menos me interessa. O que esse homem barbado de 1,84 e mais de 100 kg e 48 de braço quer ver é o romance da Momo com o Okarun. Desde o começo, esses dois me intrigaram bastante. E eu vi muito potencial no casal. A primeira coisa que me colocou uma pulga atrás da orelha foi o fato da Momo ser fanática por um cara com o mesmo nome do Okarun, Ken Takakura.
Olha, eu não colocaria minha mão no fogo por isso, mas pelo jeito que Dandadan tá levando a história, bizarro igual Jojo, isso pode muito bem ser algo como uma viagem no tempo mais pra frente, e essa figura que a Momo se sente tão atraída seja o próprio Okarun do futuro. Meio aquela parada do cabelo do Josuke na parte 4 de Jojo, mas dessa vez o autor não esqueceria do plot. O romance deles caminha vagarosamente pelas temporadas. No momento atual do anime, não rolou nada além de um selinho acidental, mas mesmo assim, a construção foi muito bem pensada. Primeiro colocando a Aira para ser um empecilho na relação dos dois, e depois quando entra o Didi na trama, o próprio Okarun se sente ameaçado. O cara é super divertido, conhece a Momo desde a infância, é shapeado, e de acordo com a Seiko tem até um belo pau! E quando ele disse que tem sim interesse na Momo, eu achei que já era pro Betinha. Mas ainda bem que a relação deles continuou evoluindo, apesar do Didi. E o meu episódio favorito até agora é o episódio 7 da segunda temporada. Ele tá meio bolado. Que é depois daquelas amigas da Momo, e que amigas, diga-se de passagem, levarem o Okarun pra ver a Momo trabalhando no meio de café para juntar grana para reconstruir a casa. E no lugar de talvez ele ficar envergonhado ou algo assim, ele apoia a Momo. E mesmo sabendo que ela pode se defender muito bem sozinha, ele ainda assim volta lá no final do expediente para levar ela em segurança para casa. O cara é um gentleman, porém não só de fofura se vive Dandadan. O anime também tem seu lado sombrio, que é posto na medida certa. Os yokais são a melhor forma com que o anime encara temas sombrios. A velha Turbo, por exemplo, ataca justamente as partes íntimas masculinas porque ela nasceu a partir de crimes de violência sexual contra a mulher. E muito provavelmente o seu poder é a velocidade, para que ela, ao contrário do que infelizmente acontece na maioria dos casos, consiga fugir, caso necessário. O mesmo acontece com a bailarina, que era uma mãe que fazia programa para poder dar uma vida digna para a filha, mas que em algum momento teve complicações com seu cafetão ou agiota e foi assassinada, tendo como sua última memória sua filha sendo levada para um destino incerto nas mãos de homens péssimos. Também o olho demoníaco, que é o que aparenta era um escravo ou um órfão no tempo feudal, que tinha o sonho de apenas brincar como uma criança comum, mas que foi vítima da ignorância de adultos cruéis que usaram ele como oferenda e o deixaram queimar vivo em um vulcão. O roteiro consegue trazer temas relevantes e atuais sem parecer moralista ou forçado. Ele explica sem ser explícito, nos dando apenas a dose certa de informação para manter a coerência e a curiosidade andando de mãos dadas. E é por isso que eu digo que Dandadan é até então o melhor anime da década. Mas calma, eu sei que essa é uma afirmação pesada, mas lembrando que Kimetsu lançou em 2019, Chainsaw Man cai naquela moda que eu falei dos shonens meio seinen, e Jujutsu é de 2020, e tecnicamente uma década começa no seu ano de final 1, porém eu deixo em aberto para vocês comentarem se Jujutsu é melhor que Dandadan. Eu sou um cabra bem do drama, e essa mistura de seriedade com galhofa me dominou por completo. Tenho certeza que Dandadan ainda vai gerar muito hype com o lançamento das próximas temporadas, e a sábia decisão do Yukinobu Tatsu de manter longos hiatos entre as publicações do mangá, se continuarem a serem feitas, devem prevenir a obra de ter um final muito aquém do que deveria, e muitos anos antes do final do anime, como foi o caso de Jujutsu Kaisen, que pelo final tão controverso do mangá, ainda na segunda temporada do anime, acabou perdendo bastante do hype e do prestígio que tinha durante o incidente de Shibuya. E claro, se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, além da minha parte favorita, que é dar suas considerações nos comentários. Também tem o clube de membros, caso você queira ajudar o canal, e caso você queira aprender como eu fiz a edição desse vídeo e de outros aqui do canal, membros a partir do Tier 2 têm acesso aos breakdowns das edições dos vídeos. Acompanhando o panorama atual de animes, Dandadan é sim uma joia em meio a tanta bijuteria. Ele tem seus defeitos. Eu, por exemplo, não gostei de como a Momo foi usada na primeira temporada, muitas vezes sendo basicamente um objeto de desejo e nada mais. E alguns pontos que geram controvérsia, como a dublagem da Netflix, que eu pessoalmente adorei. Achei que agregou muito no humor do anime. É intancável os alienígenas nordestinos. Nós viemos aqui de novo porque queremos a sua banana, mano. E eu também quero saber a opinião de vocês que assistiram até aqui. Vocês querem que eu leia o mangá e traga mais um vídeo com um panorama atualizado? Ou espero a próxima temporada e acompanho com vocês o anime? Eu confesso que eu tô me coçando pra ler, porque além da arte ser muito linda, como vocês viram em alguns quadros aqui no vídeo, o mangá também já passou do capítulo 200. E a segunda temporada do anime adapta até mais ou menos o capítulo 71. Ou seja, já tem muito material além da segunda temporada. E eu sou um cabrinha muito do curioso, viu? Agora, pra finalizar,
Um agradecimento especial pela repercussão do último vídeo. Bateu todos os recordes do canal e ainda finalmente liberou a monetização por anúncios. Então, se você viu algum nesse vídeo, fique puto não, comemore, meu filho. Porque isso significa mais dinheiro pra pagar a galera e fazer mais vídeos bons, como esse aqui. No mais é isso, meus amigos. Dandadan é o melhor anime da década? É melhor que Chainsaw Man, Jujutsu? E como é que você não falou nem de Blue Lock, loiro? Bom, eu vou deixar isso pra vocês nos comentários. Obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Se inscreve, deixa o like, vira membro e tchau, obrigado.